Fala turminha do quinto ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos continuar aí os nossos estudos sobre desigualdade social. Na nossa última aula a gente falou sobre diversos tipos de exemplos de desigualdade social que existe, né? Nós falamos principalmente da desigualdade entre homem e mulher. Nós falamos principalmente sobre desigualdade social, principalmente a respeito de entre ricos e pobres. Tem muita gente que tem acesso a muita coisa, tem uma vida muito boa, e tem pessoas que não têm nada. E falamos principalmente também de desigualdade social, né, focando o racismo, principalmente a desigualdade, né, o racismo é um grande exemplo de como que as pessoas não têm o respeito por outras, por conta de pouca de coisinhas pequenas, né, gente? Que a gente sabe que o racismo acontece principalmente porque um não respeita a cor do outro. Então isso é muito complicado e é muito sério, tá? Então, na página 36 aí, gente, é o seguinte, nós temos aí um detalhe importante, nós temos a questão 32, que é o seguinte: você já imaginou se o mundo fosse diferente? Como ele seria se não houvesse a desigualdade? A seguir, ilustre como poderia ser um mundo sem desigualdade. Então eu quero que vocês desenhem aí como é que seria um mundo se não tivesse a desigualdade social. Então usem a criatividade para que a gente possa imaginar isso e que um dia isso possa se confirmar, tá bom? Vamos seguir então, gente. É o seguinte, nós vamos estar dando seguimento aqui, ó. Essa partezinha aqui é só um diálogo entre o Filipinho e o Gilbertinho que diz o seguinte: viu só, Gilbertinho, como o nosso mundo está repleto de desigualdades sociais? Realmente, Filipinho. Porém, juntos nós podemos mudar esse cenário. Com certeza, Gilbertinho. Assim como as desigualdades são construídas historicamente, nós podemos juntos modificar essa realidade, e respeitar a diversidade cultural humana é o primeiro passo para a jornada. A gente tem que respeitar as diferenças, gente. A desigualdade social só vai acabar se nós respeitarmos uns aos outros. Se a gente respeitar que ninguém é igual a ninguém, tá? Então é isso que é importante, nós devemos respeitar as diferenças que existem. Além disso, nós podemos pensar em maneiras de melhorar a forma como organizamos a nossa sociedade, a fim de que isso não ocorra. Por isso, garantiremos que todos tenham as mesmas condições e oportunidades para que possam viver com dignidade. Então aí a gente está vendo aí, ó, olha as diferenças culturais representadas aí por esse desenho. Nós temos pessoas totalmente diferentes, unidas. É isso que a gente deseja. A gente quer que a desigualdade social acabe. Então vamos respeitar as diferenças. Vamos respeitar as diferenças culturais que existem. A gente tem que oferecer condições para que todos possam viver bem. Isso faz com que a desigualdade social possa acabar de vez. Foco em humanidades. Vamos nos atentar para a diversidade dos seres humanos? Observe a imagem acima e note a pluralidade humana. Imagine se todas as flores fossem somente azuis. Como seria o mundo? Ser diferente não significa ser melhor e nem pior, pois todos nós somos iguais em meio às nossas diferenças. Isto é, todos nós, seres humanos, temos os mesmos direitos: liberdade de expressão, religiosa, política, dentre outros direitos humanos universais. Não há nenhum ser que seja idêntico ao outro, pois cada um possui em si a diferença de ser único no universo. Ao mesmo tempo em que somos tão diferentes uns dos outros, ao nos unirmos como sociedade, passamos a ser iguais aos demais. Desse modo, todos devem receber o mesmo tratamento no meio social para que possam viver com dignidade. Pense nisso. Então aqui está falando a respeito do que o tio Jairo comentou aqui em cima. Olha aí, ó, pessoas diferentes, mas unidos. É isso que a gente deseja. A gente tem que respeitar as diferenças. Isso é essencial, gente. Ninguém é igual a ninguém. Que nem está citando um exemplo aí. Imagina se todas as flores fossem iguais. Já pensou se tivesse várias pessoas muito parecidas com você no mundo? Imagina se só tivesse um tipo de animal no mundo.
sabe? A gente tem que respeitar a diferença, isso é muito importante. Vamos observar bem esse quadro de imagens aí, ó. Olhem para vocês verem. Parece que são crianças, né, que estão aí com o professor aqui na primeira imagem, parece que estão estudando ciências. Nós temos aqui também, ó, outros estudantes também estudando. Olha só o uniforme que eles usam. Olha aqui a sala de aula aqui também, ó, a professora lá na frente, os alunos aprendendo. Aqui a gente está vendo os pais deixando os alunos na escola. Então dá para a gente perceber aí que esses alunos aí, que essas crianças, elas estão numa escola muito boa, que oferece para ela tudo aquilo que seja importante para o aprendizado delas. São as imagens do quadro 1. Olha só as imagens do quadro 2 aqui, ó. Olha a situação das escolas que existem hoje em dia, hein, gente? Olha a situação dessa escola aqui, ó. Olha o tamanhozinho do quadro. Olha só os alunos, tá? Outra situação também de sala de aula, mostrando, né, as carteiras. Olha a situação dessa sala de aula, gente. Olha só as carteirinhas velhinhas. Olha como é que é a sala de aula. Olha a parede dessa escolinha aqui. Olha como é que o quadro tá tortinho em relação à parede. Olha a situação, gente. Tem crianças que estudam deste jeito no Brasil, por exemplo, e no mundo, hein? Olha aqui essa criança aqui. Olha a carteirinha que ela tá sentada, gente. Olha só ela estudando. Olha para vocês verem como que a desigualdade social também mostra claramente isso. Tem crianças que estudam em escolas muito boas e tem crianças que muitas vezes está frequentando uma sala de aula que não tem nem carteira para sentar. Essa que é a grande tristeza quando a gente vê isso. Minhas ideias, nossas ideias. O que você observou no quadro de imagens 1, que é esse aqui, ó. Esse de cima aqui, da página 37, ó. Esse aqui, ó. O que você pôde notar desse quadro de imagens aí? Então, vocês vão escrever. E eu quero que vocês escrevam o máximo de detalhes. O que você notou que tem nesse quadro 1? Pode detalhar bem, pode escrever bem aí o que você notou, tá? Depois, na 34, vai pedir assim, o que você observou no quadro de imagens 2? Escreva detalhadamente. O quadro de imagens 2 é esse aqui, ó. É esse que mostra a situação de muitas escolas aí do Brasil e do mundo. Tem muitas escolas que são assim. Então, na 34, vocês vão escrever o que vocês notaram no quadro 2. Tá? No quadro de imagens 2. E aí está falando o que há em comum entre todas as imagens. Essas imagens elas estão voltadas para qual ambiente? Para qual espaço social, no caso? É um ambiente de estudo, né? Então, isso aí é fácil para vocês entenderem. É na escola, né? Então, isso que é importante a gente perceber. Tá mostrando a diferença de escolas, a diferença de como que tem crianças que estão frequentando as escolas no Brasil e no mundo. O que há de diferente entre todas as imagens? Então, quer dizer, a própria diferença do quadro 1 de imagens para o quadro 2 vai mostrar essa desigualdade para a gente. Então, quero que vocês mostrem qual que é a principal diferença que vocês notaram, tá? 37. Ao observarmos o quadro de imagens 1, notamos que as crianças possuem melhores condições para estudar. Essa situação pode colaborar para que, futuramente, elas assumam melhores posições do que as crianças do quadro de imagens 2? Pergunta interessante. Será que, pelas condições que as crianças estão estudando no quadro 1, será que elas vão ter um futuro melhor do que as crianças que estão estudando no quadro de imagens 2? Vocês acham que as crianças do quadro 1 vão ter uma vida melhor, vão ter uma vida muito boa
muito melhor do que as crianças que estão no quadro 2? O que vocês acham? Podem escrever aí, tá bom? 38. A partir do que você estudou até aqui, analise a imagem e assinale a alternativa correta. Então, a gente está vendo aí, né? Nós temos uma pessoa, aqui no caso pode ser um chefe. O chefe, né, no trabalho, né, por exemplo. Depois do chefe nós temos os encarregados, né, as pessoas que vão ajudar o chefe aí. E logo abaixo nós temos quem, gente? Os trabalhadores. São os trabalhadores que vão movimentar, por exemplo, uma fábrica, né? Então, uma fábrica, a Cedro Cachoeira, precisa de trabalhadores para que ela possa funcionar, tá? Então, tá pedindo aí para vocês marcarem a alternativa correta. A sociedade está estruturada de forma piramidal, pois as diferenças sociais e econômicas são imensas. Assim, é possível notar na imagem que a desigualdade social existe, uma vez que a maior parte da população sustenta os privilégios da minoria, que está localizada no topo da pirâmide. Olha, interessante, hein? A sociedade ela é dividida é como se fosse uma pirâmide. Quem fica no ponto mais alto da pirâmide são as pessoas mais ricas. E quem fica na parte mais baixa da pirâmide da sociedade são as pessoas mais pobres, que precisam trabalhar tanto, mais tanto, mais tanto, para conseguir ter uma vida melhor. A imagem representa uma situação social igual. Essa palavrinha equânime aí, ó, equânime, significa que todo mundo vive numa situação igual. Será que todo mundo vive bem no Brasil ou então no mundo? Isto é, todos vivem em uma sociedade com condições iguais de vida e não há diferenças sociais. Será que esse quadrinho aqui de cima está querendo mostrar que todo mundo vive de maneira igual? Que todo mundo tem uma vida boa? Que todo mundo tem dinheiro suficiente para viver bem? Vamos pensar, tá? 39. Leia o trecho da reportagem do site de agências. Então, olha só que interessante. É o seguinte. PNAD contínua 2018. 10% da população concentram 43,1% da massa de rendimentos do país. Então, aqui está falando, essa partezinha aqui vai falar da quantidade de pessoas que são ricas, tá? Principalmente no nosso país. Tá? E aí, olha só que interessante. 1% da nossa população é rica no Brasil. 1%. Então, quer dizer que boa parte da nossa população é pobre. Tá? Então, olha só para vocês verem. Existe uma parcela de ricos aí que é 1%. Tá? Gente, é uma parcela aí que, olha, são ricos e são ricos demais mesmo. Tem uma diferença enorme, tá? E aqui vai falar um texto e vai falar dessas diferenças, tá bom? E aqui vai ter, além do texto falar das diferenças entre ricos e pobres, aqui vai ter uma caça-palavras que vocês vão ter que encontrar algumas palavrinhas aí, tá? Que o texto está mostrando pra gente. Tá muito fácil, gente, a caça-palavras aí, tá bom? E aí nós vamos finalizar aqui na página 41. Tá, gente? Muito obrigado. Qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato comigo. Obrigado.